Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Estudando o livro de Miqueias, nós vamos passar aqui por alguns capítulos e versículos. Nós vemos aqui a narrativa sobre a condição social daquele povo. Nós vemos aqui o estado espiritual e o estado moral desse povo, aonde Deus manda uma palavra de juízo contra este povo. O livro de Miqueias, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, e a sua casa, a sua pessoa e a sua herança. No capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Disse eu, ouvi agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber e o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arranqueis a pele, e lhes esmoeçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne para o caldeirão. Amém? A palavra vem se dada aqui aos líderes, aos chefes de estados, governantes. E lembrando que todo aquele que tem o poder de governar, de liderar, é levantado por Deus. São servos do Senhor para estar à frente daquela nação, diante daquele povo. Mas ele diz aqui que são poderosos, que deitam no seu leito para imaginar iniquidades e maquinar o mal. Eles tomam casas, tomam terrenos, tomam propriedade, faz mal ao homem, à pessoa, tira do homem a própria herança que recebeu. Ele fala aqui aos líderes, cabeça de Jacó e chefe de estado: não é a vós outros que pertence o saber, o juízo, conhecer as leis, de cuidar do povo? Uma palavra de juízo sobre esses governantes que fazem mal a este povo, que maltrata, que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, que lhes esmoeçais os ossos. É maldade que faz com esse povo. Tudo começa aqui nessa palavra com a liderança, com o governo. E tem mais. Capítulo 3, no versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Junto com esses líderes, esses governantes, existe líderes cristãos que se declaram servos do Senhor, que enganam o povo da igreja, que declaram o nome desses homens. Nós estamos falando de toda uma nação, para enganar os cristãos e dizendo são homens de Deus, e profetizam em nome de Jesus. No versículo 11 diz o seguinte: os seus cabeças dão a sua sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. A liderança cristã, que se envolve com líderes corruptos, com governantes que pretendem fazer o mal, e leva essa maldade para a igreja, para enganar o povo de Deus, porque ali existem pessoas simples que estão sendo guiadas
que estão sendo direcionadas. Inclusive na hora do voto. Dizem que o Senhor está conosco e nenhum mal sobrevirá sobre nós. Nós estamos falando de toda uma nação que está debaixo desse governo corrupto. Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 9, diz o seguinte: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe esse nome. Versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade? E o detestável Efa minguado? Podereis eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganoso? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa. Agora aqui Miqueias está falando dos empresários, dos comerciantes. Não é assim que acontece no meio de nós? Podereis eu inocentar a balança falsa e a bolsa de pesos enganosos? Quando nós compramos mercadorias, pacotes grandes que vêm com pouco produto, o peso errado, o engano na marca falsificada, o peso muito mais caro do que o produto vale. Não é assim que tem acontecido. Empresários envolvidos em corrupção junto dos políticos, financiando campanhas para tal político ganhar e dar a eles vantagens no mercado, vantagem no meio do povo, vantagem em impostos, roubando o povo. Não está tudo ligado ali? Essas falsas religiões, falsos líderes, os empresários, os comerciantes, com esses tais políticos? E o povo na rua, como está? Capítulo 7, a partir do versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vídima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu a terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar o sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos seus maus desejos. E a sua alma é assim todos eles. Assim estão as pessoas nas ruas, desejando o mal, praticando o mal. As pessoas saem de casa com o desejo de brigar. Qualquer discussão no trânsito, uma simples fechada, algo comum que pode vir a acontecer. As pessoas saem do carro e dão um tiro uma na outra. Não tem respeito pelo próximo. Não tem respeito pelo espaço que o próximo ocupa. Querem tudo para si próprio, é tudo meu. Eu tenho direito, eu posso. E por qualquer motivo se levanta um contra o outro. É assim que vive essa nação debaixo desse governo corrupto. Com esses líderes, falsos líderes enganando o povo. Com comerciantes e empresários roubando o povo. O povo já chega num ponto, num patamar que não suporta mais. E a ira se levanta um contra o outro, pessoas que não têm nada a ver com a história. O mal começa a predominar entre as pessoas. Porque a palavra diz que por se esfriar, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E como estão essas pessoas? Versículo 4. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é o pior do que o cabeça de espinho. É chegado o dia anunciado por tua sentinela, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. No início desse capítulo ele começa a falar que ele é uma árvore sem fruto. Ele não frutifica mais. Ele não produz nada de bom. Por causa da condição espiritual. Por causa
do estado que esse povo vive, moralmente falando, por conta de um governo corrupto. Versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e o inimigo do homem são os da sua própria casa. Não é assim que estão as famílias? Se autodestruindo, um se levantando contra o outro, um fazendo mal ao outro, todos debaixo de um governo corrupto. O pai matando o filho matando o pai, sogro, sogra, cunhados, um contra o outro. É o reflexo de uma nação que é governada por um governo corrupto, que faz pacto, que faz aliança no Congresso com espíritos malignos, que tem consagração a demônios. É isso que acontece com esse povo. Mas o versículo 7 separa um povo. O versículo 7. Aqui já é independentemente dos outros, independente do governo, independente da igreja, independente dos comerciantes, independente dos empresários, das pessoas na rua. Agora sou eu. Eu. Meu eu. O eu individual de cada um. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, porque independente do que está acontecendo no mundo, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E eu confio no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Ele é o Deus que irá me salvar. Ele é o Deus que irá me guiar. Ele que irá suprir as minhas necessidades. E tudo que há de ser feito, somente a justiça de Deus é a verdadeira justiça. Somente ela pode ser feita. É nele que eu vou esperar. É ele que vai tratar com as pessoas na rua. É ele que vai tratar com a minha família. É ele que vai tratar com os empresários, com os comerciantes. É ele que vai tratar com os líderes cristãos e com a política, os nossos líderes governamentais. É nele que eu vou esperar. Agora é individual, é independente da nação e do povo. Agora depende de mim. Eu creio no meu Deus. Eu tenho fé que Ele tem o poder para mudar todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.